Se a gente fizer no mesmo dia 4 incisões na coxa, na mama, no abdômen e na face, e acompanhar essas cicatrizes ao longo de meses e anos, aquela da face vai ficar indelével, praticamente imperceptível, se ela for bem cuidada, muito mais rápido. Vai ter uma cicatriz, Carol, mas você tem que chegar muito perto para ver. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório com muita honra, fico muito feliz cada vez que eu recebo profissionais de Brasília que estão atuando aí já a longa data com resultados excelentes, e recebo hoje o cirurgião plástico Jefferson de Lamartine. Obrigada, doutor, por estar aqui, por ter tirado aí um pouquinho do seu tempo, que eu sei que já vai dar aula amanhã, tem mais um monte de coisa para estar aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Parabéns pelo seu projeto Consultório Aberto, porque eu tenho visto que você está levando informações muito fiéis e muito fidedignas aos nossos pacientes, né? Para que as pessoas façam procedimentos que são idôneos, que são desejáveis, com profissionais habilitados. Parabéns pelo seu projeto e é uma honra estar aqui novamente. Obrigada, fico realmente feliz. E eu amo esse assunto, mas antes da gente começar a falar de plástica facial, de rejuvenescimento, e é de fato um assunto que muito me interessa, inclusive estou aí em busca de saber como é que eu vou resolver toda essa minha flacidez do pescoço, do rosto. Um chega e fala, não está na hora, porque se meter, todo mundo se mete, né? Sem dúvida. Mas a gente vai falar sobre isso. E primeiro eu gostaria que, como é de praxe aqui no Consultório Aberto, o senhor contasse dessa decisão pela medicina, se você sempre pensou em ser médico, se vem de uma família de médicos, e ali durante a residência, como é que foi essa escolha por cirurgia plástica, e hoje está lidando aí com mulheres, eu imagino que talvez homens também. Conta pra gente, por favor. Perfeito, essa é uma história muito, muito bonita, sabe? Eu considero a minha história e a escolha por fazer medicina uma coisa muito altruísta e coisa de Deus. Eu vou falar literalmente assim, porque eu sou filho de agricultores, fazendeiros do interior de Goiás, né? Meus pais, graças a Deus, tiveram esse meio e esse ofício para me criar e me dar condições de estudo, tão bem quanto aos meus irmãos. Nós somos 5 filhos, de pais, como eu falei, do interior de Goiás. Então, consegui passar no vestibular na Universidade Federal de Medicina de Goiás em 91, me graduei na Universidade Federal de Goiás em 97, portanto, ano que vem eu completo 30 anos de formada em medicina, muito orgulho. Todos os meus amigos médicos que formaram comigo, a maior parte deles, eu ainda falo com eles até hoje como se fossem amigos, jogo tênis com alguns deles, sabe? E aí eu vim para Brasília para fazer alistamento militar obrigatório, porque naquela época todo médico que formava em Universidade Federal era obrigado a servir as Forças Armadas como médico por 1 ano. Eu tive a sorte de conhecer Brasília nesse tempo, como médico da Marinha, durante 1 ano aqui em Brasília, no Hospital da 911 Sul, e depois já ingressei nas minhas especializações. Eu queria ser cirurgião plástico. Aí fui fazer residência de cirurgia geral, 2 anos, no Hospital Regional do Gama, onde eu atuei na medicina de guerra de verdade, né? É um hospital que tinha muito trauma, muita violência interpessoal, acidente por arma branca, acidente por arma de fogo, muito acidente. Naquela época, cinto de segurança não era uma realidade, então as pessoas tinham muito mais trauma do que hoje, e eu estava lá nesse frente de batalha, atendendo esses pacientes. Depois de 2 anos como cirurgião geral, e habilitado como um cirurgião geral mesmo, eu me senti habilitado para seguir essa carreira, se pudesse naquela época, mas eu preferi esse ramo da medicina, que é a cirurgia plástica. Aí fui fazer 3 anos de residência em cirurgia plástica no Hospital Regional da Asa Norte, um hospital grande,
com uma categoria de servir tanto à população do ponto de vista de cirurgias reparadoras, mas também em cirurgias estéticas, que a gente fez bastante naquela época. Tive excelentes professores naquele serviço, muitos deles ainda atuam hoje, são meus amigos pessoais, e depois disso eu ingressei na minha vida de cirurgião plástico e me integrei a um serviço também de formação de residentes, que foi o Hospital Dar Lago Sul. E aí eu sigo até hoje. Agora, a decisão por ser cirurgião plástico surgiu ainda durante a minha faculdade de medicina. Eu adentrei o Centro Cirúrgico da Universidade Federal de Goiás, o nosso HC, eu acho que no 4º ano de medicina, e vendo várias cirurgias. A gente chega como um estudante de medicina curioso, tudo que você pergunta aos mestres e professores, eles te explicam com todo o detalhe, algo que eu faço hoje, rememorando ao passado e até agradecendo ao que eu tive lá, eu replico hoje, sabe, aos meus alunos residentes. E eu vi cirurgias de escara de decúbito, muito comum, um paciente acamado, pós-AVC, né, internações prolongadas, uma ferida no dorso de um paciente desse tamanho. E aí esse paciente seria operado. Eu olhei aquela ferida daquele tamanho, imagine, isso não fecha, não tem como fechar, né? E aí os cirurgiões plásticos do hospital, inclusive um professor daquela universidade, falecido, o Dr. Edson Thanos, foi fazer essa cirurgia. Ele fez retalhos naquela região e fechou aquela ferida de forma magistral. Eu falei, nossa, isso é cirurgia plástica? Porque até então, para mim, cirurgia plástica era só lipoaspiração, mamoplastia. Aí já gostei. Aí depois eu entrei numa outra sala de cirurgia plástica também, vi fazer uma correção de lábio e fenda palatina, o lábio leporino, né? E vi uma criança de, não me lembro a idade, entrar com o lábio fissurado, palato fissurado e sair restabelecido. Caramba, que especialidade médica fantástica. E depois eu conheci a urologia, a ginecologia, mas me apaixonei já de cara pela cirurgia plástica. Mas em contrapartida, já ser, a partir do 4º ano, um cirurgião plástico, já mentalmente, eu tive um lampejo e talvez assim, o que me faz hoje ser um médico de verdade, falar, não, primeiro eu tenho que ser um bom médico. Então fiz 6 anos de medicina, aprendendo um pouquinho de cada área, depois eu fui ser um excelente cirurgião geral. Para me dar base para resolver o paciente grave, e depois, por fim, a cirurgia plástica, né? Então, assim, eu soube galgar cada passo e buscar me integrar nesses ambientes, me integrando de forma, assim, completa. Porque tudo que eu faço, e eu imagino que a maior parte das pessoas faça isso, eu tenho que fazer o melhor de mim. Sim. Eu não preciso ser o melhor cirurgião plástico de Brasília e do Brasil, mas eu tenho que entender que eu estou dando o meu maior esforço para entregar o melhor de mim. E é muito legal pensar em eu sou melhor do que eu mesma fui ontem. Sem dúvida. Né? Eu acho que essa é a grande melhoria contínua, não é comparação. Eu falo que a comparação é, inclusive, a maior causa de depressão e infelicidade. Agora, se comparar com nós mesmos ontem e poder ser melhor a cada dia é sensacional, né, doutor? Ser um indivíduo melhor, um ser humano melhor amanhã, é a nossa busca. Eu acho que isso é que traz felicidade, né, para nós todos. Então, eu amanhã quero ser um melhor marido do que eu fui ontem. Eu quero ser o melhor pai do que eu fui ontem. Eu quero ser o melhor profissional do que eu fui ontem. O melhor amigo do que fui ontem. O melhor jogador de tênis. O melhor jogador de tênis do que eu fui ontem. Apesar de que nesse quesito eu tenho piorado. Porque os anos vão chegando, né? E a aptidão física que a gente tem aos 30, aos 40, você vai perdendo. Então, talvez no quesito tênis, hoje eu tenho mais malícia no tênis do que eu tinha com 30 anos de idade. Mas lá eu tinha um saque potentíssimo. E hoje eu não tenho mais. Acho que agora a gente chegou num assunto que não era pauta, mas que cabe uma analogia muito boa. No tênis, com o tempo, eu fico mais experiente, porém não tão ágil. Perde o vigor. E na cirurgia plástica? Aí eu creio que as coisas elas são um pouco invertidas, mas também não é uma coisa matemática. Porque, por exemplo, em cirurgia de contorno corporal, eu tenho que gastar bastante energia para fazer uma lipoescultura, para virar uma paciente de lado na mesa cirúrgica, eu tenho que ter vigor físico. Com 52 anos eu me sinto um menino. Será que com 70 eu vou conseguir fazer isso tudo? Então, é uma área da cirurgia plástica que, se eu for atuar nela aos 70 anos, porque eu não imagino aposentar aos 70, eu vou me cuidar, jogar meu tênis, fazer minha atividade física, cuidar da minha saúde, para que eu chegue aos 70, 75, operando, feliz da vida, viajando, jogando tênis, indo competir tênis fora da minha cidade.
Agora, eu imagino que eu consiga aos 70 anos, como tem muitos colegas meus que fazem hoje ainda, cirurgias de nariz, de face, de mama, porque são cirurgias que vão me consumir menos. E acontece uma coisa muito curiosa, Carol, isso não é eu que faço acontecer, acontece naturalmente. Quando eu comecei a minha carreira em 2004, recém-saído, egresso do Hospital Regional da Asa Norte, onde eu aprendi bastante cirurgia plástica, depois eu me integrei ao serviço de cirurgia plástica do Hospital Daer Lago Sul, a gente vai aprendendo e melhorando a cada dia. E os nossos pacientes sabem reconhecer isso. Então, no começo, eu quase nunca operava uma cirurgia de face, porque a paciente de face naquela época, eu estou te falando de 2004, procurava cirurgiões de cabelinhos já embranquecendo, porque ela confiava mais nesses cirurgiões. Então eu fiz muita mamaplastia, muito abdômen, muita lipoescultura, muita cirurgia reparadora, até de reconstrução mamária, que foi uma área que eu atuei durante muitos anos, só falando em números, tá? Eu fiz cerca de 700 a 800 reconstruções mamárias em pacientes de câncer de mama. O mastologista tirava o câncer, eu entrava para fazer a reconstrução. Chega um momento que eu vi que esse não era mais o meu, vamos dizer, a minha principal atuação, mas contribui bastante. E adoro fazer, de vez em quando eu ainda faço, pacientes que fizeram e não gostaram com outros profissionais, aí vem lá, eu dou ainda uma formatada naquilo, haja vista a bagagem que eu acumulei. Então, assim, diferente do tênis, que eu sinto que eu vou jogar menos e vou ter uma depreciação da minha condição física ao longo dos anos, mas a minha bagagem, a minha astúcia de dar uma curtinha e tal, na cirurgia plástica tem muito disso. Então, os anos vão me trazendo sapiência para não enfrentar aquele problema, talvez com a mesma bagagem técnica, sem dúvida, mas assim, aquele tirocínio de falar, caramba, esse caso é bom não fazer desse jeito, porque eu já fiz, eu já soube de colegas que fizeram, mas o caminho hoje é outro. Então, a gente vai amadurecendo. Sim, tá? Sim. Ainda uma pergunta pessoal que, te ouvindo, me passou aqui pela cabeça. Talvez lá no 4º ano, quando você decidiu e viu que a autoestima ali foi reestruturada, algo que estava feio ficou melhor. E te vendo, porque imagino claramente, observando, que você também é vaidoso, que também gosta da beleza. Será que isso não teve a ver com essa decisão? Ou isso é o doutor hoje? Ou você sempre foi um cara vaidoso, que gosta da beleza, que gosta de se cuidar? Porque uma pessoa bem cuidada a gente vê claramente, fisicamente, pela pele. Sem dúvida. Cabelo, né? Você deu sorte porque... Muita sorte, não né? É, não vou ficar calvo nunca, né? Não vai mesmo. E o meu filho, o Arthur, que eu vou mostrar esse podcast para ele depois, ele tem tanto cabelo quanto eu, a sobrancelha grossa. Eu falo, meu filho, olha que herança bacana que eu te deixo. Apesar de que calvície vem da mãe, você sabia? Não. O genzinho da calvície está na mãe, não é no pai. Mas olha, pelo menos eu tô te entregando, e aí ele tem tanto cabelo quanto eu. Né? Mas meu irmão ficou calvo. Sim. E a minha mãe tem tanto cabelo quanto eu, mas não é dela, é de alguém o genzinho veio da família dela. Feminina. Legal. Correto? Aí eu não lembro muito bem dessa parte da genética, né? Eu teria que estudar para te dar com fidelidade como é que acontece isso, mas a calvície vem da mãe. Vou cobrar. Mas o que você acha? Perfeito. Você acha que não já estava aí entronizado? Olha só, por eu ser filho de uma mulher muito bonita, a dona Divina Maria é muito bonita, ainda foi mais bonita na sua juventude, eu sempre fui aficionado para olhar para o rosto das pessoas, para o corpo e reconhecer, com o devido respeito, né? Claro. Eu sempre soube apreciar e enaltecer uma mulher bonita, tanto é que a minha esposa Roberta é lindíssima hoje, jovem ainda era mais linda, e eu creio que ela vai ficar mais linda a partir dos próximos anos, porque a mulher amadurece e ela fica bonita. A gente aqui na cirurgia plástica vai ajudar esse caminho a ser mais seguro, mais salutar, mais fiel, mais seguro, correto? Sim. Então, eu acho que a estética na minha vida e observar corpos e gostar de mexer nisso me guiou para a cirurgia plástica, compreendeu? Sim, faz sentido. Ao passo que, quando eu comecei a minha carreira, eu pensei assim, eu vou ser só o cirurgião plástico que faz lipo, mama, que aplica botox, que faz um narizinho, não. Eu quis algo a mais. Só que eu não me integrei ao serviço público de saúde, de onde eu fiz a minha residência de cirurgia plástica, por exemplo, o Agarran. Eu fiquei só na medicina privada. Na medicina privada, eu não conseguiria fazer lábio leporino, queimadura e outras entidades da cirurgia plástica que são mais de hospitais públicos. Sim. Mas eu vi que eu poderia, naquela época, fazer reconstrução mamária no ambiente da medicina privada, que foi onde eu me dediquei e estou até hoje.
Porque a reconstrução de mama, como eu comecei naquela época, e até hoje é assim, o mastologista está no consultório dele, ele identifica o câncer. Ele me conhece e encaminha a paciente para mim. Eu planejo a reconstrução de mama. Eu vejo que ela está um pouco decaída, deprimida, eu mando para um psicólogo, para um psiquiatra. Nós 4 estamos em ambientes diferentes, mas jogando no time da paciente. Então, naquela época, recém-saído de um serviço de cirurgia plástica grande, com muita cirurgia reparadora, eu imaginei que eu precisava doar-me à população reconstruindo, fazendo a parte reparadora da minha especialidade. Entende? Sim. E aí eu me dediquei a esse ambiente, da reparação de mamas naquela época. Faço hoje muito pouco, mas ainda faço. E eu acho que naquele momento eu falei, bom, eu estou retribuindo à população a parte reparadora, estrita da palavra. Ponto. Mas e a mamaplastia? E o facelift? E a lipo? Será que também não tem um fundo reparador, Carol? Com certeza. Eu te pergunto como mulher. Sim. Né? O que representa para você as suas mamas? Ou muito pequenas, ou muito grandes, ou muito caídas, do ponto de vista da sua autoestima? Eu acredito, eu concordo com você em gênero, número e grau. Inclusive, eu tô de pós-operatório agora. Parabéns. E eu tive um divórcio, trouxe esse ponto para, inclusive, te falar o quanto momentos também você se cuidar, momentos que a mulher passa na vida dela, que talvez para o homem está tranquilo passar daquela forma, para a mulher esse resgate é muito importante. É muito importante. Então isso tem 4 anos e eu estava com o silicone encapsulado. Os últimos 3 anos e ainda aguardando o tempo certo, como fazer. Graças a Deus, em dezembro do ano passado, decidi fazer e reduzir, porque eu acho tão elegante, tá, gente, particularmente, para usar uma gola alta, você tá com um seio menor, fica mais elegante. Sem dúvida, né? Eu, como tenho quadril largo, então engorda um pouquinho com peito grande, já fica, você pode não estar. Então, a primeira vez que eu vesti a camisa, fui até para a igreja nesse dia, que eu fechei, eu fiquei muito feliz. Então, isso é bacana. É sensacional, isso é uma a cirurgia tendência. plástica é maravilhoso, sabe? E essa questão que eu falei no início do programa, da face, eu acho que tem um momento que a gente se ama tanto, que você começa a fazer algo porque você se ama, não mais porque você se rejeita. Eu estou muito feliz. Excelente colocação. De fato, me acho uma mulher muito bonita. Eu me acho mais bonita por dentro, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de quem eu me tornei, da mãe que eu fui, da mulher que eu fui pós-divórcio e durante esse tempo também, poder estar auxiliando tudo. Eu me amo tanto que eu quero, de fato, me casar novamente, eu quero conhecer alguém, eu quero ser essa pessoa bela e admirável, primeiro para mim. E para mim hoje, eu quero arrumar, e eu não quero estar com 60 ou com 70, eu quero estar bem e o melhor que eu posso hoje. Entende? Então eu acredito assim que é uma reconstrução, sim. Sem dúvida. De várias restaurador, coisas. reparador. Sim. Então, quando a gente fala hoje de mamaplastia, de lipoescultura, de facelift, de rinoplastia, isso não é só estética, compreende? Porque eu vou te citar alguns exemplos aqui. Há muitos anos, eu não me lembro o ano, talvez por volta de 2008, eu recebi uma menina de 13 anos no consultório, acompanhada da mãe, logicamente, para fazer uma mamaplastia redutora. Ela tinha as mamas tão grandes, e eu lembro daquela imagenzinha, ela chegando no consultório com um moletom grandão, cabelo grande jogado assim e meio que encurvada. Ela queria esconder as mamas tão grandes, correto? E aí eu operei essa menina com autorização da mãe, com o parecer de um bom psicólogo, para saber se ela tinha estrutura psicológica para encarar uma cirurgia. O psicólogo autorizou, entramos para a cirurgia, fizemos uma mama pequenininha. 3º, 4º retorno dessa menina, ela já veio. Veja só o impacto de uma cirurgia de mama na cabeça de uma menina pré-adolescente, 13 anos. Não é o momento ideal, tá? O ideal é depois dos 18, 19 anos. Mas para essa menina estava tão impactante, tão pesado, que a operamos com 13 anos. Quando ela voltou, 3º, 4º retorno, ela estava de topzinho, eu lembro até a cor do top, vermelho, de calça jeans mostrando a barriguinha, cabelo arrumado, ou seja, cadê aquela paciente que eu operei? Não está mais lá. Não está mais lá, entendeu? E a partir de então, eu a acompanhei por cerca de 8 meses, 1 ano, até eu ver que as cicatrizinhas estavam adequadas, ajustadas. A mãe agradecidíssima ao meu cuidado, porque até então ela tinha ido em alguns profissionais que contraindicaram a cirurgia, e é por isso que a cirurgia é muito particularizada.
e individualizada. Exato. Regra geral, a gente não opera meninas de 13 anos para fazer mamaplastia, para fazer rinoplastia, nem otoplastia faz até com 8 anos, tá? Ah, é. Eu acho que porque a orelha já cresceu com 8 anos, então sim, eu posso não vai operar, crescer mais. Não vai crescer mais. Então, com 8 anos de idade, a sua orelhinha já está do tamanho que você vai ter quando você tiver 50. Aí quando você tiver 50, a orelha começa a crescer, porque ela cai como a face, tá? Então um idoso tem aquela orelha grandona, ela foi derretendo assim. Algo como aquela pintura surrealista do Salvador Dalí. Sim. Lembra aquele relógio derretido assim? Os nossos tecidos derretem sobre um osso que vai encolhendo também. Mas é isso, doutor, é algo realmente que, repara, você imagina que a adolescência dessa menina teria um outro caminho quando eu me escondo, quando eu tenho uma... Fica resignada. Não tem autoconfiança. Sem dúvida. É muito desafiador. Então, e isso é muito bom no ambiente da cirurgia plástica, porque a gente sabe que está fazendo um lifting de face, está fazendo uma rinoplastia, que é tarjado como só estético, é só supérfluo, mas caramba, eu já impactei tanta vida, Carol, positivamente com as minhas cirurgias, e fico muito feliz por isso, né? Então, toda vez que eu vou deitar para dormir assim, eu penso, caramba, o que eu fiz de bom hoje? Aí eu lembro daquela senhora que já estava com 50, 60 anos, ou às vezes até antes, a gente pode falar da temporalidade do lifting em seguida, e que já estava assim meio que entregue à velhice, apesar de que nós não podemos entrar muito nesse mérito hoje, porque o etarismo é uma coisa que gera controvérsia, né? Mas vamos falar do ponto de vista da pessoa que estava assim entregue, já sem tanta vontade de se maquiar, de se vestir, de se arrumar. Aí a gente faz um facelift, corrige aquela papadinha, levanta o astral. Eu vejo isso na clínica. A paciente que chega no consultório para fazer um facelift, ela chega com uma roupa, tá? Eu cuido delas, 5, 6 meses depois o facelift está maravilhoso, eu olho a roupa, eu tenho fotos disso, com várias pacientes. É outra roupa, é outro cabelo, entende? E incentiva para ela malhar, para ela cuidar do corpo, para ela cuidar de tudo. É isso que eu falo, eu vou até fechar novamente, eu sou uma incentivadora da cirurgia plástica, justamente por todos esses pontos, e quando eu falo incentivadora, eu não ganho nada com isso, mas eu também, por atender mulheres, né, eu ainda faço as minhas mentorias às quartas-feiras, eu como profissional, não só da docência, mas do desenvolvimento humano também, sei exatamente o que é a dor e o que é uma mulher com autoconfiança, ela vai melhorar no trabalho. Melhora como esposa, como colega de trabalho. Esse impacto que você acredita que faz na vida de uma pessoa, quando a gente impacta a vida de uma pessoa, pelo menos 7 são impactadas ali. Tem todo um círculo, né? É muito. E quem não quer fazer, não é adepto, tem outra questão. Eu também acho que está tudo bem. A gente respeita, sem dúvida, totalmente. Né? Quantas tiazinhas, primas. Lindas. Lindas. Eu adoro ver minhas tiazinhas com aquela barbelinha pendurada, pego eu tenho avó ainda, sabia? Minha vovó tem 94 anos, Dona Tereza. Beijo, vovó, vou mostrar isso para ela. E você falando isso, quero também validar a Heloísa Capelas, que é a maior autoridade de autoconhecimento do Brasil, que não faz plástica de jeito nenhum, ela deve estar com 60, linda, Sim. sabe, maquia-se, gosta, e eu valido isso, porque isso é de verdade autoconhecimento. Lógico. O que você quer, o que você quer fazer? Eu quero e vou fazer. Você vou vai buscar por isso. Exatamente. Então, aí vai a questão do respeito à pessoa. E é injusto, né, doutor, você aí ficar criticando uma mulher que muitas vezes está ali mal, para baixo, saindo de um divórcio, cada um sabe a vida que tem, ou como a autoestima dessa mulher foi impactada, e ficar falando, mas por que você vai fazer isso? Vai morrer, tá procurando problema? Para! Se você não tem o que falar, não conhece, cala a boca. Sabe, gente? Porque é muito importante que a gente saiba qual é o momento certo, inclusive, de ficar calado. E ao invés de criticar uma mulher que quer se cuidar, quando uma mulher se cuida, a família dela fica melhor, o trabalho dela fica melhor e o mundo melhor. Então, acredite, deixa as pessoas serem felizes, porque a gente feliz dá menos trabalho, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. E a gente tem que, todo dia, colocar na nossa mente. Eu vou sair de casa para fazer o bem para 1, 2 ou 10 ou 1000 pessoas. Se eu puder sair de casa todo dia e sentir que quando eu retornei eu fiz o bem para uma pessoa, impactando positivamente a vida dessa pessoa, eu vou voltar feliz. Sim. Eu jamais vou sair de casa para fazer algo de ruim para uma pessoa. Em resumo, é mais ou menos assim. Carol, se eu não posso te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Sim. Entendeu? E a cirurgia plástica vai muito nesse caminho.
Nós temos diversidade de etnia, de raça, de cor, de costume, de tudo. Nós temos que respeitar tudo isso. Você quer fazer tatuagem, você gosta, perfeito, respeito. Eu faço? Não faço. Correto? Que é seu direito. É meu direito. Então, quando eu respeito a individualidade de cada pessoa, em fazer uma tatuagem, em colocar um brinco, em cortar o cabelo curto ou longo, a sexualidade da pessoa, eu respeito. Eu tenho amigos, pacientes, familiares com as mais variadas diversidades que você possa imaginar. Eu respeito todas elas. Bom, então o Dr. Jefferson, esse engomadinho, quadradinho, num terno, numa clínica, caramba, mas eu respeito todas elas. E talvez por isso eu seja tão querido no meu seio familiar, entre meus amigos, entre meus pacientes, entende? Eu não sou esse aqui, quero fazer você igual a mim. Não. Eu tô Só aqui, quer ser quem você é. eu só quero ser um instrumento, né? Então, no que eu faço, eu me sinto bem assim, você se sente bem assim, quem está nos filmando ali, nos gravando, se sente bem daquela forma, e o que a gente tem que fazer é respeitar a individualidade. E aí, voltando para o nosso tema, né? Para o facelift. Antes de você voltar para o tema e falar, eu quero que, senão, aqui está muito boa essa conversa, você é bom de conversa, a gente foi até, né, em outros caminhos que eu acho sensacional, e isso é uma conversa legal, gostosa, para que as pessoas possam estar ouvindo no carro, para que elas possam estar ouvindo, né, na casa delas. Mas eu gostaria que você me falasse, antes da gente entrar Sim. na questão, né, minúcia ali do facelift, o que é ser um presidente de uma sociedade brasileira, né, de cirurgia plástica, o que significa pro médico, como é chegar neste lugar, o que essa sociedade de fato faz, Perfeito. o que ela de fato gerencia. Exato, né? Então, como eu falei, seguindo lá o raciocínio da minha formação como cirurgião plástico, depois eu fui para o meu consultório exclusivamente na medicina privada, medicina suplementar que a gente chama. Eu sempre fui adepto e convicto de que eu precisava reciclagem profissional constante, você entende? E eu não vou fazer isso acontecer só lendo livros e artigos científicos. Eu precisava encontrar suporte e até guia mesmo em outras pessoas, em outros cirurgiões, em outros ambientes, em outros países. Então, logo cedo eu me integrei a esse grupo de colegas cirurgiões plásticos que nós somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, somos cerca de 7.000 associados, cirurgiões plásticos no Brasil, e aí eu faço um parêntese, nós temos 7.000 cirurgiões plásticos no Brasil. Por que você vai fazer o seu facelift, o seu nariz, com um profissional que não seja cirurgião plástico? Somos 7.000. Procure um deles, eles são muito bem formados para te atender. Se você está no Mato Grosso, na Bahia, no Rio, em São Paulo ou em Brasília, não tem por que você fazer o seu facelift com um profissional que não seja cirurgião plástico. Porque nós, lá de trás, estou falando do século passado, nós estamos nos esmerando nisso. Perfeito? E eu perdi um pouquinho o fio da meada. Você trouxe que somos 7.000, 7.000 cirurgiões aí você vai falar em Brasília, vai falar da sociedade. E aí, em Brasília, nós temos 200 cirurgiões plásticos, colegas, eu considero muito bem formados, e que a gente precisa de ter uma gestão dessa sociedade aqui em Brasília. Então, eu tive a honra de ser eleito como gestor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Distrito Federal, nos anos 2024 e 2025. E creio que desempenhei bem a minha função de presidente de gestor, porque nós fizemos 2 grandes jornadas de cirurgia plástica, que conseguimos congregar em Brasília cerca de 250 participantes em cada uma dessas jornadas, sendo que 80 deles foram palestrantes de fora de Brasília que eu trouxe para cá, que nós trouxemos a nossa gestão, né? Agradeço aqui aos meus colegas da gestão, Dr. Igor e Dr. Edinaldo, que nós fizemos isso juntos, tá? Me ajudaram muito, trabalhamos a 6 mãos. E aí, esse cargo que eu ocupei por 2 anos, agora já temos um novo presidente eleito também, ele vai passando de geração em geração para que a construção do ambiente técnico-científico prevaleça. Porque você entende, eu estou disposto e sempre fiz e vou fazer, viajo para São Paulo, para o Rio, viajo para os Estados Unidos, viajo para a Europa em busca de conhecimento. Mas alguns colegas não querem ir lá longe buscar esse conhecimento que eu busco. E vou sempre, e gasto dinheiro com isso, eu invisto na minha formação para ofertar o melhor para as minhas pacientes. O colega que está aqui em Brasília, às vezes ele não está disposto a isso, ele pode beber dessa fonte aqui. Então, te falei, você me convidou para vir aqui no dia amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso e nem sábado. Estou dando aula. Eu vou participar de uma reunião científica em que lá nós receberemos um colega do Sul e outro de São Paulo para falar sobre facelift.
Então, é importante o gestor regional trazer esse conhecimento. Então, Entendeu? a sociedade é um local onde pessoas de conhecimento comum, ou seja, cirurgiões plásticos, se unem para discutir, validar, trazer Exatamente. inovações. E tem algo que vocês regem, a sua própria categoria, tem alguma meio que lei que vocês estão ali de olho? Existe, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma entidade filial da Associação Médica de Brasileira, AMB. Então, a Associação Médica Brasileira, ela congrega todas as especialidades. Salvo engano, são 57 especialidades médicas catalogadas, tá? Perdão se eu errei. Então, a cirurgia plástica tem uma sociedade, a oftalmologia tem, a urologia tem, a dermatologia tem, a bariátrica tem. Todos nós somos filiais da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com a sede em São Paulo e com todas as regionais, da qual eu fui presidente aqui em Brasília em 2024 e 2025, nós temos um estatuto. Lá em São Paulo, uma sociedade que tem estatuto, tem conselho deliberativo, conselho fiscal, assembleia geral, e ela regulamenta a nossa especialidade. Então, eu, membro dessa sociedade, eu tenho que seguir a cartilha da minha sociedade, compreendeu? Com relação à publicidade médica, técnica científica, estímulo à participação e à reciclagem do conhecimento. Tanto eu tenho que receber esse conhecimento de pessoas que estão um passo à minha frente, quando eu tenho que doar um pouco do que eu sei. Então, se eu pronunciar que é muito importante que você busque um cirurgião, membro né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque tem deles que não são membros, mesmo sendo cirurgião, mesmo tendo especialidade, mas não são membros da sociedade. Perfeito. Existem médicos que não fizeram residência médica, portanto não têm RQE, eles não podem entrar na nossa sociedade, porque um dos artigos da nossa sociedade, do nosso estatuto, é que para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem que ter feito residência de cirurgia plástica. Portanto, passado no mínimo 5 anos estudando. Se você não estudou, você não tem RQE, você não entra na nossa sociedade. Perfeito? Ah, doutor, isso é corporativismo. Não é. O objetivo da nossa sociedade não é ser corporativo no intuito de resguardar tudo para nós cirurgiões plásticos. Pelo contrário, é para que a gente balize o conhecimento técnico-científico, pulverize esse conhecimento técnico-científico entre esses 7 biomédicos para que a formação, a técnica, a segurança e os procedimentos sejam mais seguros para a população. Você me entende? Sim. E tudo isso não é feito por um clubinho de pessoas que se organizaram, não. São profissionais regulamentados pela Associação Médica Brasileira, né, que é o que rege todas as especialidades, como eu falei. Me diz uma coisa, eu acredito que eu entendi aí que foi uma questão de propósito, de o quanto você já tinha entregado para reestruturação de mama, mas você consegue perceber em que momento da sua atuação a cirurgia de face se tornou o seu core business ali, o que você centralmente a sua atuação? Lógico. Isso aconteceu muito aleatoriamente. E vou te dizer por quê. Eu já falei um pouco no começo. Quando eu terminei a residência médica em 2004, poucas pacientes me procuravam para isso. Elas procuravam os outros médicos, talvez na minha fase de 50 e poucos anos, com alguns cabelinhos brancos. Eu tenho pouco, você viu? Vi. Porque elas inspiravam mais confiança nesses médicos. Então eu fiz muito corporal, reconstrução de mama. Essas pacientes que eu operei em 2004, 2005, 2006, muitas delas voltaram agora para eu fazer o facelift. Legal, entendi. Então nos últimos 8, 10 anos eu tenho feito muito facelift nas minhas ex-pacientes e na amiga, na vizinha, na prima. E aí depois das redes sociais também veio uma demanda de pacientes que conhecem meu trabalho, veem lá um post que eu faço, sempre muito, muito preciso, muito respeitoso, muito tranquilo. Fala, olha, eu estudo bastante isso. Eu quero fazer cada dia melhor. Então a demanda de pacientes de facelift vem com o meu próprio pool de pacientes, mais de 5 mil pacientes operados, você entende? E aí tem o pool de pacientes que vem de rede social, colegas médicos que sabem que eu faço bem essa cirurgia, me encaminham pacientes, e aí a coisa vai crescendo. E assim, eu nunca vou deixar de fazer, por exemplo, orelha de abano, otoplastia. Não vou deixar de fazer, eu sei que eu faço bem. Mas o meu público hoje é mais de facelift, de mamaplastia,
de contorno corporal com tecnologia do que de otoplastia. Você não entende? Mas a face tem alguma coisa que te encanta, ou a tecnologia, ou essas novas tecnologias, ou talvez, como eu tenho entrevistado outros profissionais aqui também, como houve uma grande ou não descoberta, você identificou que essa nova forma de fazer essa cirurgia de fato traz previsibilidade, um resultado muito bom e fez com que você, vou... Tá. Então vamos lá. A demanda aumentou nos últimos 8, 10 anos por várias razões, tanto para mim quanto para os demais cirurgiões. Você tem todo esse background de pacientes que confiam em você para operar a mama, o abdômen, e aí elas identificam que você também faz facelift e faz bem. Porque tem muitos colegas, e isso eu acho extremamente importante citar, que são cirurgiões plásticos bem formados, operam mama, mas não gostam de fazer facelift. E eu aplaudo esses colegas porque eles não têm formação adequada para fazer e aí não fazem facelift. Então a paciente procura alguns colegas, e são a maioria deles que não fazem facelift. Olha, eu quero fazer um facelift. Nossa, essa cirurgia eu não faço. Procura esse meu colega. Compreendeu? É como cirurgia de calvície. Eu não faço. E tenho pacientes, maridos das minhas pacientes, que querem fazer cirurgia de calvície. Eu fiz lá no começo, mas eu senti que não era a minha praia. Você entende, Carol? Aí, quando eu tenho essa demanda, eu falo, olha, eu não faço calvície e encaminho para alguns colegas que eu acho que fazem bem e gostam de fazer. Então, o aumento da cirurgia de face, no meu caso, foi pela demanda de muitos pacientes, porque você imagina um pool de 5.000 pacientes operados, 5.000 maridos, 5.000 irmãs, 5.000 mães e pais. Dá um público de mais de 20, 30 mil pessoas. É muita gente. Então, esse próprio público mantém minha demanda de facelift na minha clínica. Eu te ouvindo agora, porque eu nunca tinha tido essa percepção, então, muito provavelmente, quando um cirurgião, né, ali um cirurgião plástico é muito bom ali no início e consegue fidelizar essas pacientes, à medida que ele vai evoluindo, também envelhecendo, essas pacientes também vão e vai chegar, seguem esse cirurgião, né? E aí você automaticamente tem que começar a se especializar mais ainda naquela demanda, né? Exatamente. Então, a gente está falando do assunto do momento, que é facelift. Logicamente, se você perguntar para qualquer cirurgião plástico recém-formado ou no começo da vida, nossa, eu só quero fazer facelift, que é uma cirurgia deliciosa. Ele não vai conseguir começar ali só fazendo facelift, ele vai ter que fazer mamaplastia, abdominoplastia, lipoescultura. Às vezes, nesse caminho, ele se apaixona pela lipoescultura, se torna um excelente cirurgião de contorno corporal e vai seguir. A maioria dos cirurgiões plásticos são meio que especializados em contorno corporal, porque a maior demanda, você entende? Sim. Salvo engano, a lipoaspiração, seguido da mamaplastia, são os procedimentos mais feitos no Brasil inteiro e também fora. Correto? Okay. Facelift ocupa lá a 4ª, 5ª posição, né? Então, nós fazemos no Brasil cerca de 600, 700 mil cirurgias plásticas por ano. Eu acho que a gente só perde para os Estados Unidos em número porque eles são maiores que a gente. Mas proporcionalmente, o Brasil é o país das cirurgias plásticas. Por quê? País tropical, mulheres bonitas que querem se manter bonitas e um grupo de cirurgiões plásticos, 7 mil cirurgiões plásticos muito bem formados. Nós podemos dizer que o Brasil, ao passo que ele é conhecido como um país exportador de commodities, e é o nosso cerne, nós somos um país exportador de cirurgia plástica. Você acredita que acho que a nossa conexão está tão afiada que eu ia fazer essa pergunta, você respondeu. Essa história de turismo para cirurgia plástica, existe. Realmente as pessoas têm essa vontade de vir ao Brasil porque temos excelentes cirurgiões, é isso? Tem, Carol, e isso não é de hoje, sabe? Então, desde o começo, quando eu comecei a minha especialidade, e outros profissionais que estão com mais idade e têm mais tempo de trabalho, a gente sempre operou pacientes estrangeiras, que são americanas, europeias, e pacientes brasileiras que vão morar nesses países. Nós temos uma comunidade de brasileiros imensa na Europa, nos Estados Unidos. Olha uma coisa curiosa, linkando com tudo que a gente já falou. Recém-saído da minha residência no Agarram, em 2004, mês de março, operando as minhas primeiras pacientes na vida privada, no meu consultório, sob a minha responsabilidade, eu operei uma brasileira que morava em Boston e uma americana que morava na Inglaterra, não me lembro em qual cidade. Por quê, né? Bom,
Como é que você começa a sua vida profissional, doutor? Operando já duas pacientes Pessoas que fora, moram hein? fora do Brasil. Eram brasileiras, mas radicadas nesses países. As enfermeiras do hospital que eu fiz residência me conheciam durante 3, 4 anos. Nossa, esse doutor, esse residente vai ser um bom profissional. Terminei a residência, elas me ligaram, doutor, uma parente minha que mora em Boston, uma parente minha que mora em Londres quer operar. Comecei minha vida profissional, Carol, operando uma paciente brasileira que morava em Brasília, e a segunda e a terceira paciente foram 2 pacientes brasileiras que moravam, uma em Londres e uma em Boston, correto? Por quê? Por indicação de pessoas que me conheciam. Então, hoje, a gente tem uma demanda de pacientes que vem do Instagram, que olha, vê meu perfil, vê o de outro cirurgião. E eu digo assim, se o nosso santo não bateu, a gente não vai estar junto como médico e paciente, como entrevistado e entrevistador. Você Claro, entende isso, sim. né? Então, naquela época, teve isso. Elas confiaram no meu trabalho porque me conheciam durante 3 anos de residência. Ah, só tinha o senhor de residente? Não, tinham, acho que 12, 15 residentes. Por que ela encaminhou essas pacientes familiares, né, que moram para mim? Tem alguma razão de ser. Eu digo, o nosso santo bateu. Operei essas pacientes e elas voltaram. E de lá para cá eu tenho operado uma quantidade razoável de pacientes brasileiras que moram fora e pacientes estrangeiras que conhecem o nosso trabalho e vêm. Para quem mora no litoral, Salvador, Fortaleza, Natal, é mais fácil os estrangeiros chegarem. Voos diretos, correto? Em Brasília tem uma demanda pequena, tem aumentado, mas não tanto, de europeias, americanas que querem fazer cirurgia plástica. Elas sabem que o Brasil é um celeiro de formação de cirurgiões plásticos e a nossa qualidade técnica em cirurgia plástica, a nossa percepção de estética, por nós termos mulheres bonitas e de todas as formas, de todas as etnias, a gente tem um quesinho a mais na percepção de beleza, você entende? Sim, faz todo sentido. E aí, voltando para arrematar esse assunto, nós somos 7.000 cirurgiões plásticos muito bem formados. Por que você vai procurar fazer cirurgia plástica com alguém que não é cirurgião plástico? Pelo amor de Deus. Acorda, né? Doutor, eu acredito que tem respostas aí com relação a valores, e porque eu já vi. Mas vamos deixar esse assunto, porque eu acho que a gente vai ter umas 3 entrevistas aqui, de tanto assunto que a gente tem para falar. Hoje eu quero me atentar a essa questão do facelift, né? E te perguntar o seguinte: em que momento que o meu rosto ele não vai mais responder a procedimento estético? Existe esse momento ideal e a partir dali eu tenho essa indicação e chegou o momento, né, de fazer uma cirurgia. Por quê? Eu, graças a Deus, tenho uma dermatologista maravilhosa, né? E também eu deve ter agora uns 3 anos que eu não tenho feito procedimento nenhum. Você vê que eu estou sem botox. Por quê? Porque eu quero entender o que vai ser dessa pálpebra, eu quero deixar o meu rosto apto para me preparar para a cirurgia. Por quê? Porque eu já sei que isso aqui não vai mais subir com ultraformer ou com fio, onde é que eu vou pregar isso daqui? E aí eu fiz um cálculo e entendi que se é X ali, que eu vou estar investindo, não vou ter esse resultado, e eu não vou encher, não adianta, não é o que eu gosto de preenchedores, não quero, para pesar mais ainda sem depois. Dúvida, é o overfilling, né? E ela, desde o primeiro momento em que eu trouxe, é isso mesmo, Bárbara, você acredita que é assim? Ela, com certeza, Carol. A sua dermatologista é a Bárbara? A Uzel. Ah, eu sei quem é. Excelente profissional. Adoro ela. Bárbara Uzel. Mande um abraço para ela. Mando, sim. E aí ela na hora, Carol, é isso mesmo, até porque eu não entendo porque tem determinados profissionais que ficam afastando a paciente de um cirurgião plástico, sendo que eu vou ter que voltar para o dermatologista. Sim. Minha pele vai continuar envelhecendo. Então é tão legal quando você tem um profissional que você acredita no que ele está falando e o próprio dermatologista. Realmente, os procedimentos que a gente tem hoje, devido ao tanto de pele, não vão ter a resposta que você está a efetividade dentro do que querendo. Você procura, né? Uhum. Fala pra gente desse time, desse tempo, Perfeito. Do que você acredita. Então, a gente falou um pouco e nós vamos entrar agora nesse quê? Mais uma vez, a individualização do tratamento de cada paciente. Nós somos diferentes, nós temos pele diferentes, tanto a cor quanto a qualidade da pele. Tem uma proteínazinha que chama colágeno, que vamos dizer, tá no hype aí, né? Todo mundo fala em colágeno. Nós temos geneticamente uma capacidade de produzir colágeno que não é igual à minha
a sua, a dele e a de todas as pessoas. Tem pessoas que têm um colágeno mais firme, um colágeno tipo 1, é firme. Você vê adolescentes, mesma idade, mesma família, às vezes irmãs, uma tem os tecidos firmes, uma tem a mama grande, pesada e já caída, cheia de estrias. A outra, mama firme, coxa firme, bumbum firme, como irmãs. Bom, mas elas não são iguais. Genética do pai, genética da mãe. Determina nessas pacientes uma constituição tecidual diferente. Então você, Carol, tem essa qualidade de pele, um pouco de flacidez pela idade que você tem, mas tem mulheres na mesma idade que você, branquinhas como você, com a pele firme. Bom, então a natureza te deu isso. Aí, com relação ao time da cirurgia. A Carol, uma mulher bonita, que se cuida, que está de frente às câmeras o tempo todo, a Carol não vai chegar aqui toda despencada. Perdão por essa palavra. A Carol é vaidosa. E vai chegar um momento que ela vai querer cuidar da pele, cuidar da flacidez. Você tem um excelente dermatologista. E você está acompanhando com ela e ela está lidando com o seu envelhecimento natural e de forma bem responsável. Vai chegar um momento que a própria Bárbara vai te falar, olha, eu já não consigo te entregar em termos de resultado, de qualidade, de perspectiva, uma coisa que é seguro, que é bacana. Ora, procure o Jefferson, procure outro profissional, eu conheço a Bárbara, vou falar para ela me mandar você. E aí vai chegar um momento em que a própria paciente já sente, nossa, já estou gastando muito dinheiro com preenchimento, com injetável, com laser e já não estou sentindo resultado, ok? Aí a dermatologista vai encaminhar a paciente. Eu sempre tenho a boa conduta de receber uma paciente de uma dermatologista que já sentiu que não dá mais, trabalho o facelift, resolvo bem, cuido da paciente e devolvo. Falo, olha, você está vendo essa cicatrizinha que ela vai precisar de um laser. Eu tenho na clínica laser, mas eu falo, olha, volta lá e faça com a Bárbara o laser, porque ela é a sua médica de origem. Porque uma coisa a gente tem que dizer, o facelift feito hoje, amanhã ele começa a envelhecer. Então, se eu te opero hoje, faço o seu facelift com a técnica mais precisa, um deep plane, um deep neck, faço peeling de tricloracético, faço laser de CO2 na hora da cirurgia, te entrego um rosto bacana, interessante, e com 4, 5 meses, tá bonito. A partir daí eu vou falar, Carol, vamos contar no relógio aqui, no nosso cronômetro, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você se entregar, não usa protetor solar, não come proteína, não dorme bem, não vai lá na doutora dermatologista fazer um bioestímulo, correto? Você vai envelhecer muito rápido. Então o seu facelift vai se perder muito rápido. Então eu recebo uma paciente de um dermatologista que já viu que estava no limite dele, opero, devolvo para o dermatologista para continuar com os cuidados. Já as pacientes que estão comigo há muitos anos, eu venho cuidando delas, aí eu mesmo falo, Dona Maria, uma senhora, eu creio que eu já não consigo mais te entregar resultado estético com naturalidade, talvez esteja na hora da senhora pensar no seu facelift. Aí eu explico tudo, ela pondera a relação de custo-benefício, tanto de uma quanto de outra, e ela acaba decidindo pelo facelift. Regra geral, eu não gosto de atropelar a vontade da paciente, você me entende? Sim. Tem paciente que tem horror de falar de cirurgia. Portanto, ela vai continuar fazendo os procedimentos estéticos para que entregue para ela o mínimo desejável. Essa paciente eu tenho um pouco de dificuldade. Eu faço ácido hialurônico no consultório, faço Sculptra, bioestimulador, né? Desculpa falar a palavra comercial aqui, tem tantos outros. Faço laser. Mas chega um momento que eu falo, caramba, eu não consigo mais entregar com isso. Aí eu falo, olha, agora está no seu momento. Mas a minha demanda maior é o contrário. São pacientes que os dermatologistas ou elas próprias já viram que não vale a pena mais investir, não só financeiramente, né? E não está tendo resultado. Você falou bastante aí de deep plane, deep neck, facelift. Para quem não conhece, para nossa audiência ali leiga, isso é um tipo de cirurgia plástica ou antigamente tinha outros? São vários tipos? Explica para a gente, doutor. Então vamos falar isso, mas você vai me permitir fazer uma busca lá no passado. Vamos. Né? A busca pela estética, pela autoimagem, isso é próprio do ser humano. Por que os índios brasileiros usam aquele alargador no lábio, na orelha? Para pertencer a um grupo. É a sensação de pertencimento. Para um indígena, isso é natural, eles buscam por isso.
As tribos de aborígenes na África usam aqueles colares no pescoço, alongando o pescoço. A mulher, para ser bonita lá, ela tem que ter esse biotipo. E eles buscam por isso para ter um sentimento de pertencimento. Nós somos um país ocidental, mulher bonita, um país tropical, e as mulheres buscam por estética. Perfeito? Portanto, o envelhecimento, e agora ainda mais com a tela, com o WhatsApp, com as videoconferências, as pessoas estão se vendo mais e querendo operar, e a técnica foi se aprimorando. A busca pela estética da face não vem de hoje, ela vem de séculos atrás. Então, no século passado, já se fazia, Carol, pequenas ressecções de pele aqui dentro do couro cabeludo e dava uma puxadinha, dava uma melhoradinha. Só que o resultado era muito frustro, muito pouco duradouro, resultado pobre. E os anos foram se passando, os cirurgiões que hoje já não estão mais aqui entre nós, foram desenvolvendo técnicas. Aqui no Brasil tivemos excelentes cirurgiões que desenvolveram técnicas de facelift, como por exemplo o nosso patrono da cirurgia plástica, Ivo Pitangui, Dr. Ronaldo Pontes, no Rio de Janeiro, e vários outros. E muitos deles ainda operam hoje em dia, acredita? E isso foi fazendo com que as técnicas fossem ficando melhor. Só que de uns 10 ou 15 anos para cá, a comunidade científica da cirurgia plástica começou a entender que não bastaria tracionar somente a pele. A pele do rosto é uma pele fina, ela não suporta tanta tração. A cicatriz fica ruim quando você traciona muito. O trofismo da pele fica ruim quando você traciona muito. Então, aos poucos, a gente foi se rendendo a uma abordagem mais profunda, e quando eu digo profunda, a gente tem que entender a face como tendo várias camadas, não são tantas camadas como uma cebola, mas nós temos pele, uma camada de gordura bem superficial, uma camada de gordura e um colágeno mais denso, que a gente chama de SMAS aqui, e o platisma no pescoço, e lá no fundo músculos, nervos, estruturas nobres e as bolsas de gordura profunda. E depois de tudo isso, os ossos. Então por que a gente envelhece e vai murchando? O osso é o esqueleto. Ele murcha com o tempo. Ele vai ficando menor. Por isso que a órbita do idoso é grande e parece com aquele olhinho pequenininho sumido. Porque a cavidade aumenta, o globo ocular vai ficando curtinho lá para o fundo e a pessoa fica com aquele olharzinho pequenininho e às vezes só prolapsa a bolsa de gordura. Então o esqueleto mudou, a constituição de gordura da face mudou, a pele mudou porque perdeu o colágeno, e aqui vai uma observação importantíssima. A gente completa 30 anos. A partir dali você perde 1% do seu colágeno por ano. Tá? Então eu tenho 52, tecnicamente eu perdi 22% do meu colágeno. O que eu faço para não perder tanto colágeno e de forma tão assim, aguda? Eu me alimento bem, eu uso protetor solar, esqueço de vez em quando eu vou jogar tênis, aí eu sinto na semana seguinte, nossa, mancha na pele. Tá? Você sente a pele áspera. Então vou jogar meu tênis, eu passo o protetor solar. E vocês mulheres são apaixonadas por isso tudo, né? Vocês gastam 1 a 2 horas para sair de casa. Passa um produto hidratante, né? Faz um peelinzinho à noite químico, no dia seguinte faz maquiagem, usa protetor solar. Então, o dado momento para fazer a cirurgia vem disso tudo. E qual a melhor cirurgia? Bom, aí é individualizada. Também. Hoje em dia, eu faço a cirurgia que a paciente precisa. O Deep Plane Facelift, e eu falei naquele outro episódio que eu tive aqui com vocês, foi uma cirurgia que caiu nas graças do mundo inteiro entre os cirurgiões plásticos na época da pandemia, graças ao excelente trabalho de um cirurgião americano radicado em Nova York, que chama Andrew Giacomo. Depois dele teve vários outros que pulverizaram o mundo afora a técnica do Deep Plane Facelift como a que eu faço hoje. Então eu bebi dessa fonte, na época da pandemia. E eu digo sem medo de errar que eu fui o pioneiro na técnica de Deep Plane Facelift em Brasília. O primeiro facelift Deep Plane foi eu que fiz aqui em Brasília, nessa época. Tá? E por que eu fiz? Eu conhecia bastante anatomia, sempre estudei anatomia da face, e eu já abordava o plano profundo, mas eu não chegava lá naquela região crítica que eu conseguia liberar os ligamentos retentores da face e puxar tudo para cima. Quando eu fiz isso a primeira vez, Carol, parece que foi assim, atravessar a cortina da felicidade. Tá? Eu chegava na zona do agrião aqui, que são os ligamentos retentores da face, é como uma linha que vem daqui, passa pela lateral da órbita, passa por aqui e vem até embaixo. Toque a sua pele agora, aqui atrás. Você sente que é duro? Não, atrás, mais atrás. Ela é dura, ela não se mexe muito. Toca aqui, ela é mais móvel, correto? Aqui ela é mais móvel. Aqui ela é mais rígida. Então qual que é o conceito? Você tem que pegar essa parte que se move, que está derretendo e caindo, descolar e levar e fixar lá atrás.
em estruturas rígidas. E isso é pesado, tá? Não tem como dar um pontinho puxando sua pele para se sustentar aqui. Aí o conceito do facelift, com a estratégia e a técnica do Deep Plane, se pulverizou mundo afora nessa época da pandemia, correto? Então hoje ele é dito como o padrão ouro na cirurgia de face, que é o Deep Plane Facelift, o Deep Neck, e o Deep Neck eu explico. Deep é profundo do inglês, né? Então abordagem do pescoço no plano profundo. Então a gente tem visto, infelizmente, Instagram aceita tudo, né? Ah, vamos fazer uma lipo desse pescoço que vai melhorar. Caramba, não adianta remover só a gordurinha superficial do pescoço com lipoaspiração. A gente tem muito mais gordura naquele pescoço gordão dentro do platisma, lá no fundo, do que tem de fora. Então um pescoço pesadão, com aquela aparência de uma barbelinha aqui, não adianta fazer só lipoaspiração. Você tem que remover a gordura profunda ao músculo platisma, porque aí sim você vai conseguir definir o ângulo cérvico-facial. Entendeu? Então, por que é dito como padrão ouro hoje? Porque consegue tratar com mais efetividade e durabilidade. Você não quer fazer um facelift que vá durar 2, 3 anos e perder o resultado. Existia muito isso no passado, tá? Hoje a gente tem a previsibilidade de que o facelift vai durar mais. Quantos anos? Também não sei te dizer. Quantos anos você, Carol, imagina que um facelift dura? Para essa paciente que vai se alimentar bem, usar protetor solar, dormir bem, é uma paciente que se cuida. Quantos anos você estima? Uns 8 a 10. Mais ou menos isso. Perfeito? Talvez com a técnica de só tracionar a pele, não vá chegar lá. Compreende? Então, E sem falar que só tracionar a pele não fica aquele mobiliza aspecto repuxado. Eu gosto muito de examinar as pacientes em frente à janela do meu consultório, porque eu vejo a luz do sol entrando e eu vejo com mais exatidão do que essa luz me mostra. Aí eu olho a pele da paciente que fez um facelift há 10, 15 anos, pela técnica antiga, a pele delas é marmorácea, sem vitalidade, porque a nossa pele, ela não é só célula de pele, né? Ela tem bulbo piloso, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que faz a tua pele ter essa consistência, esse turgor gostoso. Quando você estica demais essa pele, traciona e amarra ela lá em cima, você deixa o trofismo dessa pele comprometido. Faz sentido. Aí você perde aquele viço de uma pele bonita, entende? Descansada, que está no lugar certo. Exato. Então, com Deep Plane, você preserva e só joga ela por cima. A pele vem a reboque. Então eu puxo lá no fundo. Vamos fazer um paralelo aqui? Imagina a sua cama que você deixou forradinha hoje cedo. Aquele edredom bonito por cima, um outro por cima para o cachorrinho subir no sujar, e lá no fundo o seu lençolzinho de seda de 1000 fios. O que é o Deep Plane? É você não puxar só esse lençolzinho que o cachorrinho sobe nele para não sujar sua cama. Se você tem pet, você entende. Você vai puxar lá no fundo. Quando você estica o fundo. Então, quando você estica o fundo, aquele lençolzinho que está lá do cachorrinho subir e não sujar sua cama, vem junto. Então, o Deep Plane é mais ou menos isso. É não puxar só aquele lençolzinho que está por cima, que é a pele. É puxar lá no fundo. Porque aquele tecido do fundo tem tensão para você puxar. Não, tem consistência para você tracionar, puxar e sustentar. Correto? E tem outro detalhe. Nessa região da face aqui, como se fosse uma cordilheira aqui assim, tem ligamentos que prendem a pele e as estruturas ao plano profundo. Se eu não libero esses ligamentos, não adianta puxar, está preso. Eu tenho que liberar. Quando eu libero, isso tudo sobe. São chamados ligamentos retentores da face. E nisso, se precisar da blefaro junto, já se faz ali? Como é que são essas cicatrizes? Para onde você leva essa pele do pescoço? Como é que funciona toda essa dinâmica? Inclusive, se a pessoa tem o olho um pouco caído, certo. Como é que você resolve tudo isso? Então, quando a gente fala que vai fazer um facelift, está implícito que nós vamos olhar a face da paciente como um todo. Então, eu preciso, na maioria das vezes, de fazer blefaroplastia, que é tirar a pele das pálpebras, bolsinhas de gordura nas pálpebras, mas tem pacientes que, naturalmente, por constituição biológica, elas têm o supercílio baixo, caído. Talvez você que está nos vendo, tenha uma pessoa da sua família conhecida, ou até você mesma tem aquele ar carrancudo. Ela é baita pessoa, ela é alegre, ela é extrovertida, mas quando eu olho, eu falo, caramba, essa pessoa é zangada, ela é brava. Aí eu comento,
essa mulher é brava? Não, doutor, isso é a maior pessoa, ela é alegre, é feliz, mas não é o que eu vejo na foto, porque aquele supercílio está baixo caído. Então, durante o facelift, e aí eu abro um parêntese aqui, para falar do facelift endoscópico, que eu faço há muito tempo e que agora também está bastante pulverizado. Que em vez de cortar aqui a testa tudo para levantar, a gente faz pequenos furinhos aqui, de 1 centímetro, e um cortezinho aqui de 1 polegada, e consegue descolar também no plano profundo, toda a testa levantando a sobrancelha, levantando a têmpora. E aí você abre aquele olhar. E muitas vezes eu já ouvi o seguinte comentário de maridos, tá? Vão lá com as pacientes. Nossa, doutora, eu não sabia que o olho da minha esposa era tão bonito. Ele não via o olho dela mais, pela pele caída e pela sobrancelha aqui embaixo. Doutor, e parece que ela tá mais boazinha, ela era carrancuda, né? Então a gente ouve isso sempre. E aí vamos descendo, né? Então abordamos aqui a testa para levantar o supercílio quando precisa. Às vezes as pacientes têm assimetria de supercílio. A sobrancelha direita é mais baixa que a outra. A gente, durante a cirurgia, tenta corrigir essa assimetria. Nem sempre você consegue deixar igual. Mas olha, se estava essa distância uma da outra, eu levei para cá, mas eu vou deixar igualzinho? Eu nunca prometo que eu vou fazer perfeito. A gente não é perfeito, né? Sim. E doutor, e se nesse momento de suspender, a sobrancelha da pessoa ficar mais em cima? Entende? Excelente pergunta. Não tem uma coisinha que corta aqui, consegue subir daqui para cá? Porque senão eu vou vir com minha sobrancelha que já é assim e aqui para o meio da testa. Por exemplo, quando eu olho a sua face, tá? Olha lá para a câmera, Carol. Eu olho para a sua face. Você não tem feito botox nos últimos 3 anos, correto? Então, eu vejo o seu supercílio, que são as suas sobrancelhas, bem delineadas e na altura exata. Então, se eu fosse fazer um facelift em você agora, nessa idade, eu não precisaria de suspender seu supercílio, porque ele está numa posição adequada. O rebordo orbitário, que é o osso que você toca aqui, está a cerca de 2 centímetros abaixo do pelinho. Com o envelhecimento, e se você tiver essa constituição física que te propicie isso, a sua sobrancelha vai derretendo e caindo para cá. Aí você vai sentir necessidade de levantar o supercílio. Você entende? Então não é sempre necessário e nunca os exageros são permitidos. Eu prefiro 1000 vezes que uma paciente me diga isso. Doutor, sobrancelha subiu, mas não chegou no ponto que eu queria. Aí eu falo, olha, eu tenho 2 alternativas. Ou a gente volta para o centro cirúrgico para eu puxar um pouquinho mais, ou você fazendo o botox aqui, que é uma coisa que eu aconselho sempre, a gente pode falar disso em seguida, como é que cuida depois do facelift, que o próprio botox aqui vai dar essa levantadinha e te livra dessas ruguinhas aqui e das ruguinhas da testa, entende? Entendi. Então, o cuidado com o supercílio é fazer ficar harmônico, compor bem aquela face. Mulheres precisam do supercílio um pouco mais arqueado e levantado aqui do que homens. Entende? Mas é importante, um facelift que você tratou terço médio, pescoço e não tratou fronte, ela continua com aquele ar de sisuda, de brava, sabe? De que não está de bem com a vida. Eu te interrompi e você ia falando agora do pescoço, onde vai, como é que é a cicatriz, Perfeito. isso tudo. Então, as cicatrizes do facelift clássico, elas são colocadas adiante da costeleta, adiante do lóbulo da orelha, do lóbulo e entra para trás do cabelo. A face aceita muito bem cicatrizes. É muito melhor o desenvolvimento e o amadurecimento de uma cicatriz na face do que na mama ou do que no seu ombro ou na sua coxa. Se a gente fizer no mesmo dia 4 incisões na coxa, na mama, no abdômen e na face, e acompanhar essas cicatrizes ao longo de meses e anos, aquela da face vai ficar indelével, praticamente imperceptível, se ela for bem cuidada, muito mais rápido. Vai ter uma cicatriz, Carol, mas você tem que chegar muito perto para ver. Então, a essa distância que nós estamos aqui, 1,5 metro, você pode prender seu cabelo que eu não vou ver a cicatriz do seu facelift. Perfeito? Porque a pele da face é uma pele fina, com muitos anexos cutâneos, pelo, glândulas, cicatriza muito bem. Agora, vamos lá. Porque eu fiz uma tração adequada da sua pele, não puxei demais. Se eu puxar demais, a cicatriz vai reclamar de mim. Vai enlarguecer, vai ficar grossa, entende? Uhum. Então, via de regra, cicatrizes na face são muito bem toleráveis, são muito bem aceitas e desenvolvem-se bem com a devida cautela na tração e nos cuidados de pós-operatório. Okay? Falando nisso, fala dos cuidados de pós-operatório e os cuidados, como você mesmo trouxe, do que essa mulher vai precisar continuar
mantendo, né, e fazendo para manter esse resultado, como você falou do Botox, por exemplo? Perfeito. A demanda de pacientes por facelift é aquela paciente que vem de outros consultórios, de dermatologistas, ou a amiga que operou comigo e vem. Pois bem, eu sempre falo para essas pacientes assim, sempre pergunto, você tem um dermatologista que cuide de você? Tem mulher que nunca passou um protetor solar. Entende? E aí eu vejo que se eu opero essa mulher sem orientar que o cuidado com a pele, com a saúde da pele e tudo na vida dela é muito importante, o meu facelift vai se perder muito rápido. Então, o que eu falo para essa paciente? Olha, se você não tem um bom dermatologista, te recomendo procurar um. Se você tiver a necessidade de uma indicação, eu te indico alguns para você escolher, para que acompanhe a saúde da sua pele, a coloração e tudo mais. Porque se eu te opero hoje, amanhã você continua envelhecendo. Você não come proteína, você toma sol sem proteção. Você não usa nenhum creme hidratante, nenhum clareador, nem nada na sua pele. Caramba, você vai envelhecer muito mais rápido, mesmo tendo facelift. Operei o facelift, eu continuo cuidando da paciente dentro do que eu posso na minha clínica. Tem um dermatologista lá também. Essa dermatologista vai continuar conduzindo essa paciente. Até chegar um determinado momento, posso perguntar a sua idade? Pode. Qual a minha idade? É. E seja sincero mesmo com Tá. o que tá vendo. Vou ficar bem Perfeito, tranquila. então vamos lá. Olha aí, gente. Prometo, não vou ficar com raiva. Então vamos lá, a sua idade olhando o que você tem na pele. Lembra que eu já identifiquei que você tem um pouco de flacidez na sua pele. Sim, você né? já falou. Talvez um pouco maior do que a sua idade cronológica, né? Eu falaria que você tem assim cerca de 45, 46. Cara, primeira vez na vida eu falei que eu não ia ficar com raiva de você, mas eu vou ficar. Brincadeira. Ok? Nunca ninguém falou minha idade. Você foi cirúrgico. Na verdade, eu fiz 47, dia 20 de janeiro. Perfeito. Ok? Então, assim, você é uma mulher que se cuida, que passa protetor solar. Então, a sua pele tem uma qualidade melhor do que aquela paciente que não conhece nem um protetor solar. Sim. Aí, no pós-operatório, você continua com esses mesmos cuidados e aquela paciente que operou e nunca cuidava e nunca cuidou, vocês estão caminhando lado a lado. Operaram na mesma semana. Lá na frente, o seu facelift vai estar muito melhor do que o dela. Uhum. Então, não adianta eu só te operar e falar tchau. Eu tenho que te orientar a continuar se cuidando na minha clínica, ou se você já tem um excelente dermatologista, que eu sei que você tem, vá lá, continue cuidando com a doutora Bárbara, que é a sua médica que eu conheço. Agora você mexeu no meu ego, vamos resolver aqui nossa briga para a gente continuar, para a gente ficar de bem. Doutor, o seu olhar como cirurgião, que está o tempo todo avaliando, é um olhar realmente diferente, você avalia outra coisa, porque de fato, eu acho que assim, eu sempre tenho muita tranquilidade em falar a minha idade, como eu te falei, graças a Deus, eu me amo muito, só que é muito melhor quando alguém não adivinha. Aí você fala com prazer, né? Porque sempre fala, 40, 42, já chegaram até que quando eu falo, não, para, aí já tá inventando, né? 38. Então é muito legal quando alguém fala isso, você fala, não, 47, nossa, mas você tá muito bem. Por mais que eu entenda que esse espelho quebrado que a gente olha, porque hoje a mulher de 47 anos, de longe é aquela mulher que a gente lá atrás... Sim. Não, eu me lembro, eu na danceteria, gente, pensa nisso. Olhava as mulheres de 40 dançando, meu Deus, como é que essa velha saiu para dançar? E aí a gente se encontra hoje dançando do mesmo jeito. Não tem, não tem a danceteria mais, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa percepção. Dessa percepção. Então, veja, quando eu olhei para você, eu vi supercílio bem alto, na posição adequada, nenhuma pele, eu tô te vendo de longe, eu não examinei com minúcia, né? Pele na pálpebra, muito pouca, correto? Então, o seu terço superior te rejuvenesce. Porém... Porque ele é muito bom. O seu terço médio já tem um pouquinho de flacidez e o seu pescoço está um pouco comprometido. E aí, o que você vai fazer? Bom, você pode fazer alguns artifícios técnicos e clínicos ainda para chegar lá na frente. Mas vai chegar seu momento que você vai falar, eu quero meu facelift. Agora eu já te adiantei. Terço superior. Caramba, que supercílio bonito, bem posicionado. Entende? Vou para as Arábias, porque daqui para baixo, você está mais envelhecido do que daqui para cima. Sim. E é essa avaliação que a gente faz de forma cirúrgica, precisa no consultório. E também tem toda a questão de emagrecimento, né, doutor? Do derretimento que é natural, que acontece. E aí você fala uma coisa importante que a gente tem que elencar aqui. Temos hoje as canetas emagrecedoras, popularizadas, de uso rotineiro e frequente por quase todo mundo. Emagrecer é bom, questão de saúde, mas te faz dar uma envelhecida. Então, se eu te avalio antes de emagrecer,
Às vezes eu nem te indico cirurgia, porque estou afastado. Por que a gente Gordinha. sempre fala que, nossa, essa gordinha tem um rosto lindo? Perdão de usar a palavra, mas assim, é rotineiro falar. Porque a face dela está inchadinha pela gordura. Quando ela emagrece 12, 15 quilos, isso... Porque a constituição da face tem bastante gordura, né? Sim. Então aquela pessoa que está com 15 quilos de sobrepeso... Ela tá lindinha. Quando ela emagrece, a face vai, entre aspas, derreter. Sim. Não é isso? Concordo plenamente, em gênero, número e grau. Tô até aqui procurando uma foto de Rolicinha, que ficava bem mais jovem, mas prefiro, porque eu já estou indo de encontro ao meu facelift. Olha Doutor, para ir finalizando, e eu já, de fato, já está convidado, porque eu tenho mais uns 10 assuntos e um monte de pergunta aqui para fazer, baseado também na sua expertise, né, em tudo isso, para a gente poder esclarecer e trazer como é o nosso propósito, o nosso princípio, né? Na verdade, é a condição sine qua non aqui. Informação, mas a importância também do quanto você deve buscá-la. Finalizando, quero fechar com alinhar expectativas. Como é que você lida com isso? Qual é a importância dessa mulher ao chegar, ao buscar? A questão de tamanho, porque eu acredito que também a internet ela vem com esse papel de, sabe, de mostrar tanta coisa, tanto que é belo, mas o belo para mim talvez não seja o que é belo para você. Eu gostaria que você falasse sobre isso, tá bom? E o que vem por aí na sua carreira, né, de novidade, o que você está aí buscando, o que a gente, enquanto paciente, pode esperar. E depois disso a gente vai ter um quadro final que é na ponta da língua. Pode responder. Então a gente sempre recebe pacientes. Você viu que a gente vive mais ou menos numa bolha, todos nós? Sim. Você tem a sua bolha de pessoas que você conhece, que você convive, eu tenho a minha bolha de pacientes e o outro colega cirurgião plástico com a mesma habilidade que eu tem a bolha de pacientes deles. Então as pessoas circulam em ambientes comuns. Então uma paciente que eu fiz um facelift, ela circula naquele ambiente e uma amiga que vai perguntar, nossa, você ficou tão bem. Ah, eu fiz um facelift. Com quem? Com o Dr. Gerson. Nossa, eu gostei tanto. Aí ela vai lá no meu consultório. Então, a partir dali, começa a fomentar a minha demanda de pacientes de facelift. Falei, dermatologistas que me conhecem, sabem que eu opero facelift há tantos anos, veem minhas pacientes, encaminham muitas pacientes para mim. Compreendeu? Então, assim, é mais ou menos aí que chega a demanda de pacientes da minha clínica e é como eu me pauto para poder operar. E aí, como é que eu estabeleço a expectativa das pacientes, né? Como é que eu vou pautar essa expectativa? A paciente veio porque eu operei uma paciente que ela conhece. Eu pergunto, você gostou? Nossa, doutor, eu adorei. Eu vi a cicatrizinha aqui no pé do cabelo, não me incomoda. Eu vi que ela tinha sobrancelha caída, o senhor levantou, eu achei que aquele olho bonito que a minha amiga tinha melhorou muito. E aí eu vou fazer o exame físico dessa paciente, avaliar se a face dela é parecida com a daquela amiga que ela conhece, e vou falar, olha, eu acho que a sua cirurgia pode ser bem parecida com a dela, mas esse passo aqui do seu pescoço tem que ser um pouco diferente, porque ela tinha o pescoço diferente do seu. E aí a gente tem um pool de pacientes que operamos aí ao longo desses 22 anos, com fotografias, e de forma charmosa, elegante, sem querer mostrar que eu sou melhor do que o outro, correto? Eu nunca quero ser o melhor cirurgião plástico de Brasília, tá? Eu vou mostrar para a paciente fotos de mulheres com aquele rosto parecido com o dela e vou falar, olha, para essa paciente que tinha uma face parecida com a tua, eu fiz essa técnica e veja como ficou interessante. E aí aqui eu abro um parêntese. Sempre que eu mostro resultados de cirurgias lá na minha clínica, eu também mostro resultados de cirurgias minhas que eu tive alguma intercorrência. Legal. Perfeito? É importante as pessoas saberem, porque nós estamos falando de um universo de estética, de resgate da autoestima, mas nós temos que saber que medicina, cirurgia plástica, não é matemática. Então eu fiz uma cirurgia de face, né? Graças a Deus eu tenho esse único exemplo na minha casuística. Uma paciente que houve uma necrose de pele aqui. Tá? Depois de vários meses eu descobri que ela fumava e escondeu isso de mim. E a paciente fumante, no passado a gente descolava absolutamente pele, necrosava a pele por conta do tabagismo que entope os vasinhos pequenininhos. E aí eu pego e mostro essa foto para aquela paciente que ainda está fumando. Falo, olha, você está vendo isso aqui? Eu tive esse caso, não é colega, não é paciente do outro doutor que eu estou mostrando para você, é paciente minha. Tá vendo? Eu quero que você pare de fumar para que eu opere você. Por quanto tempo, doutor? Por cerca de 30 a 40 dias já é muito bom. 3 meses, melhor ainda. E se você parar de vez, melhor ainda. Para sempre, Para sim. sempre, correto? Então, o cuidado de mostrar para a paciente que eu tenho uma paciente operada parecida com você, olha, você gostou? Gostei. E
Intercorrência, você está preparada para ouvir o que eu tenho para te dizer? Trombose, embolia pulmonar, infecção, cicatriz que não fica tão bonitinha, a gente tem que chamar a paciente lá e falar, olha, já tem 1 ano que a gente está cuidando dessa sua cicatriz e ela não ficou tão boa. Vamos corrigir essa cicatriz para ver se a gente consegue qualidade estética melhor para essa cicatriz? Então, o cirurgião plástico tem que alinhar a expectativa com cada paciente baseado no que ele viu naquela paciente, no que ela deseja e mostrando que, e se eu tiver uma intercorrência? Você está preparada para isso? Compreendeu? A partir desse momento, gera-se, então, um elo de confiança e que você vai caminhando junto. E é importantíssimo que cada paciente que vá para se operar de facelift tenha um porto seguro. Uma irmã, um marido, uma filha, entende? Para caminhar junto. E nas minhas consultas, eu sempre faço uma consulta inicial. Boa parte das pacientes não vão acompanhadas. E quando eu estou chegando perto da cirurgia, vamos considerar um casal, eu pergunto, cadê o maridão? Não, doutor, fica tranquilo que ele é muito ocupado, não precisa vir não. Eu falei, eu preciso dele aqui. Eu quero perguntar para ele, o que ele vai achar de você com essa cicatrizinha aqui? Ah, doutor, o corpo é meu, eu entendo. Mas você há de entender que, se eu tiver uma intercorrência, é a ele que eu vou pedir ajuda para te dar o socorro que você merece? Ah, entendi, doutor. Aí logo em seguida vem o marido. Aí vem aquele cara despachado, tranquilo, ou às vezes vem aquele sujeito meio reservado, né? E atende às vontades da paciente, da esposa. Só que eu sinto que quando ele chega, ele está meio amarrado, porque ele acha que a mulher dele é bonita, que não precisa. Aí a gente explica, orienta, aí ele sai mais despachado, sai mais tranquilo. Aquela redinha que coloca, tudo fica preguiado, parecendo com um peixe, e tudo inchado daquele Inchado. jeito. Como é que essa mulher volta falando, eu não queria ter feito? E para que serve aquela rede? Perfeito, vamos falar nisso. Então, gostei muito do que você colocou agora, que fica tudo inchado, que tem a rede, que é feio de ver. Esse é o conceito da paciente que eu quero operar. Então, eu adoraria operar a Carol com esse conceito, de que é uma cirurgia, que fica inchado, que fica roxo, que precisa de usar a redinha, não é em todos os casos, mas em boa parte deles, porque isso é o natural e o desejável que quase todos os cirurgiões fazem. Então, se eu vou fazer um facelift, eu pergunto para você assim, Carol, você está preparada para ficar cerca de 1 semana quietinha em casa, me mandando mensagens e fotos para eu saber se está tudo bem? A minha fisioterapeuta vai fazer as suas drenagens e eu vou te ver com 3 dias, com 5 dias, com 8, com 15, entende? Eu vou acompanhando. Quando completa 3 dias, eu tiro aquela redinha. Bom, por que você fez? Quando a gente descola o tecido, tanto o plano profundo quanto a pele, gera um espaço vazio. E o sangue, por um capilarzinho teimoso que fica sangrando uma gotinha a cada minuto, vai acumular e vai fazer um coágulo imenso. Isso se chama hematoma. Acontece numa frequência de 1 a 2% entre as mulheres e chega a 5, 6% entre os homens. Por conta do homem ter pressão mais elevada, o sanguezinho vai mais rápido lá, a pressão aumenta e sangra. Então, para prevenção do hematoma de face, um cirurgião brasileiro chamado Dr. André Auerswald inventou essa rede hemostática, que é nada mais, nada menos do que você ir preguiando o tecido da pele, o que foi descolado com o que está duro lá no fundo, preguiando, apertando isso para não sangrar ali naquele lugar. Então é uma rede muito efetiva e previne bastante hematoma de face. É feio de ver e eu sempre mostro foto para a paciente antes da cirurgia. Fala, veja, essa é a foto da paciente que eu operei há 3 dias, tirei a rede dela hoje, você vai passar por isso. Está preparada? A princípio elas se assustam. Aí você explica o objetivo daquela rede. Ah, doutora, entendi. Agora, não se assuste, porque depois que eu tiro a rede, vai passar 2, 3, 4 semanas, até o furinho da agulha que fez essa rede vai ficar muito tranquilo, mas não vai te incomodar. Tá? Aí essa mesma paciente volta com 1 semana depois e fala, olha, você está vendo que já desinchou um pouco? A paciente que eu atendi ontem tinha 1 semana de cirurgia. Eu falei para ela, olha, ainda está muito inchado. Roxo, inchado. Não dá para fazer foto em grupo de WhatsApp da família, tá? Tem que ficar quietinha mesmo. Com 15 dias, esse edema ainda é bastante evidente, mas já dá para a paciente perceber, nossa, vou ficar tão bonita. E quando é que ela circula em meios sociais, que ela não é conhecida de forma imperceptível? Com cerca de 30 dias, Carol. Ah, ok. Então, com cerca de 30 dias, uma paciente que fez um facelift, salvo aquela que teve alguma intercorrência, porque a gente tem que falar disso,
ela vai ter capacidade de ir num shopping, de tomar um café, de ir num restaurante, deixa o cabelinho caidinho aqui, passa um pouquinho mais de maquiagem. Ela passa imperceptível pelos estranhos. Agora, você fez um facelift, vai na festa das colegas de trabalho, com 30 dias, todo mundo vai ver você muito inchada, vai ver que está roxinho, vai colocar a mão, vai sentir que está endurecido. Portanto, se você tem o casamento da sua filha, aniversário de 15 anos da sua filha, casamento de uma neta, não faça o seu facelift a menos do que 3, 4 meses desse grande evento. Porque um casamento de uma filha, de uma neta, é muito importante para a mulher que vai fazer um facelift. Então, sempre que eu vou fazer um pré-operatório de facelift, eu pergunto para essa paciente, tem uma viagem para a praia marcada? Para quando? Tem netinha fazendo 15 anos? Filha que vai casar? Quando? Aí ela fala, doutor, nós estamos aqui no dia 26 de abril ou 27? Não, 26 de fevereiro ou 27? Que dia que é hoje? 26. 26? 27? 26. 26 de fevereiro. Chega uma paciente para mim falando que tem uma viagem para o exterior ou casamento ou um evento importante como esse que eu estou falando, 30 de abril. Eu não vou fazer o facelift dessa paciente. Porque em 30 de abril ela não estará restabelecida, os tecidos tudo certinho, cicatriz tudo no ponto. Eu vou falar para ela, olha, vá lá, case tua filha, faça o aniversário de 15 anos da sua filha, vá no grande evento do seu trabalho, vá viajar para Paris, depois que você voltar, você vem aqui comigo. Se programe para ficar 4 meses sem grandes eventos. Tá? E aí eu até reitero aqui essa preocupação que eu tenho e essa minha orientação, porque infelizmente tem colegas que prometem resultados assim, tá? E não é assim, né? Um facelift é aquela cirurgia que a gente tem que saber respeitar o tempo de recuperação, acompanhar a paciente, né? E pode assistir TV, ficar em casa, um trabalho como o meu, já pode retomar quando a pessoa desejar. Se for na frente do computador, já pode trabalhar. Você pode trabalhar até no dia seguinte, se for estritamente necessário, num computador. Então você é uma empresária. Você tem que fazer um balancete da sua empresa e conferir isso. Você pode conferir. Você só não vai lá na sua empresa, tá? Aí a gente tem algumas profissões que são meio impeditivas de você liberar a paciente para o trabalho tão logo termine a cirurgia. Então, por exemplo, uma enfermeira do hospital de base, atendendo no pronto-socorro, quase aposentando, faz um facelift. Eu vou pedir que ela fique 40, 50 dias em casa, porque se ela volta para aquele ambiente cheio de infecção e de potencialidade de trauma, ela vai ter problema na cirurgia dela. Um policial civil com 55 anos de idade que vem e faz um facelift. Na semana seguinte ele tem que ir para a Ceilândia combater o crime. Aí ele tem que correr atrás de um bandido com 30 dias de cirurgia. Pode fazer até hematoma, pode romper ponto, ele pode se machucar, compreendeu? Então a cirurgia está muito relacionada ao seu sítio de trabalho e à sua perspectiva de eventos a posterior ao lift. Luz, sol. Protetor solar o tempo todo, não vai tomar sol de praia antes de 2, 3 meses, correto? Então tudo isso a gente orienta durante as consultas. Então, gente, eu vou poder fazer o facelift e vocês acompanharem diariamente aqui, porque eu não vou ter problema nenhum. Está inchada, horrorosa, faço essa promessa que eu vou continuar trabalhando e melhorando com o tempo, porque é incrível como as pessoas se assustam tanto e o processo vai acontecer, vai melhorar, né? E quando a gente está ali, realmente é um desafio. Então, vamos ver o que a gente... Vamos fazer a nossa série aí, doutor. Lógico. Eu faço muito essa orientação para as pessoas não se assustarem, né? Sim. E aí, um parêntese. Se você está pensando em fazer a sua cirurgia de facelift de mama, guarde um tempinho para você. Por que alguém vai fazer uma mamoplastia com implante de silicone e vai querer pedalar e ir para academia com 15 dias? Respeite seu corpo. Faça o implante de silicone, espere 30 dias para voltar a fazer uma caminhadinha, porque lá dentro está cicatrizando em volta de uma prótese. O facelift é do mesmo jeito. Fez o seu facelift, Carol? Espera 30, 40 dias. Só apareça em público, só apareça nas redes sociais depois de 2, 3 meses, entende? Exceto se você quiser ser essa paciente modelo, Sim, que vá vivenciar esse processo até para mostrar para outras pessoas. Né? Tem muita gente que faz isso, né? Entendeu? Esse é meu objetivo. Estou definindo sobre isso e volto a falar com vocês. Deixa a opinião aí, o que é que vocês querem, e aí a gente faz. Doutor, quadro final na ponta da língua. Foi maravilhoso, você vai voltar, porque além de didático, bom de conversa, falar muito bem, a sua explicação ela é muito clara, muito boa, e a gente tem muito aí o que conversar.
Vamos lá? Quadro final? Vamos sim. Esse é mais rapidinho, eu falo uma palavra Perfeito. né, e você completa com uma É um palavra ou uma pinga-fogo frase. mesmo. Isso, pinga-fogo, gostei, vou trocar o nome aqui. Vamos lá. Envelhecimento facial É natural e é bem-vindo, porque só envelhece, só chega nessa idade quem teve saúde e bênçãos de Deus para chegar nesse momento. Adorei. Naturalidade significa? Significa respeito aos tecidos, uma boa técnica e muitos anos estudando, dando aula, estudando cadáver, indo em congresso, aprendendo com meu vizinho e aplicando para aquela paciente o que ela merece. Maravilha. Facelift Deep Plane O padrão ouro na atualidade, tá? Porque está envolto no Deep Plane Facelift muitos conceitos que foram descobertos nos últimos 10, 15 anos, balizado em estudo de laboratório, em cadáver, em anatomia, e maior parte dos cirurgiões de face do mundo já adotaram o Facelift Deep Plane como a técnica padrão ouro. Maravilha. Segurança cirúrgica Um profissional que faz um pré-operatório adequado, opera num bom hospital, num bom local que dê suporte ao paciente e esteja disponível. Eu faço o teu facelift, no dia seguinte você pode me ligar, pode me mandar mensagem que eu estou disposto a te atender numa potencial intercorrência, porque a gente sempre tem que pensar nisso. Excelência para você Tratar com naturalidade cada pessoa. Não, tratar com individualidade. Tá. Tratar com individualidade. O futuro da cirurgia facial O plano profundo, associado a coisas e procedimentos que possam alongar a durabilidade. Jefferson de Lamartine Galdino Amaral. Um ser humano, muito humano, dedicado ao extremo, à profissão e à família. A minha vida tem 3 pilares: a minha profissão, a minha família e a minha saúde. Qual a ordem? Você sabe que eu não consigo falar qual que é mais importante? Talvez o cuidado com a minha com a minha saúde, né? Porque senão eu não vou viver bem com a minha família e nem vou ter saúde para operar. Mas por muitos e muitos anos eu sempre falei no seio da minha família. Já saí de muitos almoços e jantares para dar suporte para uma paciente. Então, assim, se eu fosse aquele cara dedicado só à família, eu não atenderia uma paciente na hora do meu almoço de sábado. Então, eu creio que família e profissão caminham lado a lado e eles são muito parceiros meus nisso. A minha esposa, meus filhos, não, papai, vai lá ver sua paciente. Entende? Então, acho que isso caminha lado a lado. Agora, a minha saúde, eu acho que vem em primeiro plano, porque se eu não tiver saúde, como é que eu vou cuidar da saúde dos outros? Doutor, obrigada mesmo, de coração. De fato, foi um prazer te ouvir. E se eu pudesse, né, resumir a nossa entrevista, eu vejo muita coerência, sabe? Coerência com o que você fala, com o que supostamente, né, você vive, está aí casado durante todo esse tempo e por 3 vezes pronunciou a sua família, a sua esposa, a quem se deve isso, e também com propriedade de que se precisar sair de um almoço, minha família já me Sem conhece, dúvida. sabe disso, você escolheu uma profissão que Sim. realmente, de fato, nós precisamos desesperadamente em algum momento de você e não dá para falar, não, hoje estou aqui, não dá para te atender. Eu acho que a coerência, e eu imagino que você tem essa mesma coerência em levar a sua arte para o rosto de alguém, que é querer rejuvenescer, é isso que eu quero, com coerência, com a pessoa que eu me tornei. Não dá para voltar a ter 20, Não. 30, Não. mas a idade que eu tenho e mais bela, né? E é isso, obrigada mesmo de coração, viu? E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrar o doutor, como buscar informações através dele, da clínica, que não é só você, né, doutor? Você e o seu Temos outros irmão. profissionais, né? Meu irmão que também é cirurgião plástico, temos dermatologistas, temos fisioterapeuta, temos uma clínica bem montadinha. Coisa boa. Obrigada mesmo. Não há de quê, te agradeço o convite para participar desse programa e eu acho que as informações que a gente traz a você, que leva para o grande público, são fundamentais para a segurança dessas pessoas que buscam a resgata da autoestima e reiterando o que você falou, coerência é tudo na vida da gente, né? Então assim, você não tem como ser um marido péssimo E um excelente e um excelente profissional. pai. Acho que está tudo ligado, né? Então, acho que na vida da gente você tem que ter coerência até com seus próprios cuidados. Sim. Né? Seus cuidados com a sua saúde, o respeito ao seu corpo, significa que você vai respeitar o corpo da sua paciente, né?
a coerência e a fidelidade que você tem com seu cônjuge, com tua família, com seu parceiro, você vai ter com seu paciente. É muito difícil você ver pessoas extremamente díspares, né? Excelente marido, excelente pai, péssimo profissional. Ou o contrário. Excelente profissional, péssimo marido, péssimo pai, péssimo amigo. É muito difícil. Eu, pelo menos no meu convívio, eu não vejo pessoas assim, não. Isso é muito importante. Eu sempre utilizo a congruência como palavra, né? Eu preciso ser congruente com o que eu vivo, com o que eu falo, com o que eu faço, né? E só assim a convergência acontece, que é Sim, justamente, né, o que você nasceu para fazer e atuar é. e toda essa corrente do bem Corrente do acontecer. bem. E a gente tem que replicar isso, né? A gente replica isso na nossa família, para filhos, para pessoas próximas, e eu replico isso muito para os nossos residentes de cirurgia plástica. Falo, olha, não imagine que você vai ser hoje um péssimo residente, vai ter a noite dos milagres daqui a 3 anos, que você vai se tornar um cirurgião plástico, que você vai ser um excelente cirurgião plástico. Não vai. A gente não tem, assim, aquela noite dos milagres que te transforma num excelente profissional se você não tem um background bem feito. Não fez uma boa faculdade? Não fez uma boa residência? Não gosta de cuidar das pessoas? Não é Não é amistoso? seu lugar, Você não tem que ser profissional nessa área, né? com certeza. Talvez vai dar aquele choque. Caramba, eu devia ter sido engenheiro para lidar com tijolo, pedra. Racional, não ter Sim, problema nem é. complicação. Concordo plenamente, mais uma vez. E para você, encaminhe esse episódio. Eu acredito que na vida ou a gente contamina ou a gente contagia. Espero de verdade que você escolha contagiar as pessoas com informações corretas e congruentes, com coerência. E até o próximo Consultório Aberto.